Seu milionário ia assinar a falência quando uma voz infantil o parou. "Moço, falta uma página", disse a menina com uma planilha nas mãos. O erro que ela apontou salvou a empresa inteira e expôs uma verdade que ninguém ali queria enxergar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol de março ainda queimava forte sobre São Paulo quando Ricardo Tavares estacionou seu carro no subsolo do edifício Itaim Corporate Tower. Suas mãos tremiam levemente enquanto desligava o motor, e ele precisou de alguns segundos para respirar fundo antes de sair. Aquele não era um dia qualquer, era o dia em que tudo terminaria. 52 anos de idade, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno azul marinho que custara uma fortuna em tempos melhores. Ricardo carregava nos ombros não apenas a pressão de uma empresa à beira do colapso, mas o peso de 3 gerações de trabalho. Seu avô havia fundado a Tavares Indústrias em 1946, começando com uma pequena fábrica de componentes mecânicos na Zona Leste. Seu pai transformara aquilo em um império de tecnologia industrial. E agora, sob sua liderança, tudo estava prestes a desmoronar. O elevador subiu em silêncio até o 23º andar. Ricardo observava os números digitais mudando, cada um deles parecendo uma contagem regressiva para o fim. Quando as portas se abriram, a secretária executiva, Denise, o cumprimentou com um olhar que misturava pena e profissionalismo. "Bom dia, Sr. Tavares. Todos já estão na sala de reuniões." Ele apenas acenou com a cabeça e caminhou pelo corredor de mármore italiano. As paredes exibiam fotografias históricas da empresa. A inauguração da primeira fábrica, a expansão para o Nordeste nos anos 80, a conquista de contratos internacionais na década de 90. Cada imagem era uma lembrança dolorosa do que estava prestes a perder. A sala de reuniões principal ocupava todo o canto oeste do andar, com janelas de vidro do chão ao teto, que revelavam a vastidão de São Paulo. Dali, era possível ver desde os prédios da Avenida Faria Lima até a mancha verde do Parque do Ibirapuera ao longe. Uma vista de milhões, pensou Ricardo amargamente, que em breve não pertenceria mais à família. Ao redor da mesa oval de jacarandá, 12 pessoas aguardavam em silêncio tenso. Advogados de ternos escuros, contadores com pastas repletas de documentos, membros do conselho diretor com expressões que variavam entre resignação e alívio disfarçado. No centro da mesa, uma pilha de papéis. Aguardava apenas sua assinatura para oficializar a falência. "Ricardo", começou o advogado principal, Dr. Henrique Sampaio, "vamos revisar uma última vez os números. A situação é irreversível. As dívidas acumuladas somam 420 milhões de reais. Os ativos liquidáveis cobrem apenas 30% desse montante. Os credores não aceitaram mais prorrogações. A recuperação judicial seria apenas um adiamento do inevitável. 420 milhões. O número ecoava na mente de Ricardo como uma sentença de morte. Ele sabia cada centavo daquela conta. Havia vendido sua casa de campo em Campos do Jordão. Havia colocado seu apartamento triplex na Avenida Paulista como garantia. Havia reduzido o próprio salário a quase nada. Tinha passado noites em claro nos últimos 6 meses, dedicando 100 horas semanais para tentar salvar o impossível. "E os funcionários?", perguntou Ricardo, a voz rouca de emoção contida. "Quantos perderão o emprego?" 2.347, respondeu a diretora de Recursos Humanos, Patrícia Mendes, evitando olhá-lo diretamente. "Contando todas as unidades, São Paulo, Campinas, Recife e Porto Alegre. 2.347 famílias, pais, mães, filhos que dependiam daqueles salários. Ricardo conhecia pessoalmente muitos deles. Havia cumprimentado seus filhos nas festas de fim de ano, havia comparecido a casamentos e batizados. Aquelas pessoas confiavam nele, e ele estava prestes a falhar com todas. Ao seu lado direito, Augusto Ferreira, conselheiro sênior e acionista minoritário,
folheava os documentos com eficiência fria. Augusto sempre fora um dos mais críticos à gestão de Ricardo nos últimos anos. 63 anos, cabelos completamente brancos, óculos de armação dourada e uma expressão permanente de superioridade. Ele representava a ala antiga do conselho, aqueles que acreditavam que a empresa havia se modernizado rápido demais, investido em tecnologias arriscadas demais, confiado em visões ambiciosas demais. Ricardo, disse, Augusto com falsa compaixão, todos nós fizemos o possível. Você inclusive foi além do esperado. Mas chegou a hora de aceitar a realidade. A assinatura é apenas uma formalidade. O mercado já sabe. Os fornecedores já sabem. Prolongar isso só aumenta o sofrimento. Ricardo pegou a caneta Montblanc que seu pai lhe dera no dia em que assumira a presidência. Era uma peça antiga, com iniciais gravadas em ouro. Ele a segurou como se fosse uma relíquia sagrada, observando a tinta azul através do corpo transparente. Uma simples assinatura. Era só isso que faltava. Assinar embaixo e deixar que 3 gerações de história virassem pó. Seus dedos tocaram o papel. A sala inteira prendeu a respiração. E então, uma voz infantil quebrou o silêncio. Tio, tem um número errado aqui. Todas as cabeças se viraram simultaneamente em direção à porta. Ali, com um vestido rosa de bolinhas brancas, sapatos de verniz vermelho e um laço desalinhado nos cabelos castanhos, estava uma menina de aproximadamente 5 anos. Ela segurava uma planilha impressa, dobrada várias vezes, como se fosse um tesouro que precisava mostrar para alguém. O choque foi instantâneo. Ninguém se moveu por alguns segundos, como se todos estivessem tentando processar se aquilo era real ou uma alucinação coletiva trazida pelo estresse. Sofia, pelo amor de Deus, uma voz feminina apavorada surgiu logo atrás. Marina Alves, assistente administrativa do departamento financeiro, apareceu correndo, o rosto vermelho de vergonha e pânico. Desculpem, por favor, eu não sei como ela saiu da salinha. Eu vou levá-la agora mesmo. Marina era uma mulher de 34 anos, cabelos pretos presos num coque apressado, blusa branca e saia preta de uniforme corporativo. Trabalhava na empresa havia 7 anos, sempre discreta, sempre eficiente, sempre invisível. Ninguém ali sabia muito sobre ela, exceto que era divorciada, criava a filha sozinha e nunca faltava um dia sequer. Ela tentou pegar Sofia pela mão, mas a menina se esquivou com a agilidade das crianças e começou a caminhar em direção à mesa. Espere, a voz de Ricardo surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Deixe ela falar. Ricardo, isso é absurdo, começou Augusto irritado. Estamos em uma reunião confidencial de altíssima importância e... Deixe ela falar, repetiu Ricardo, dessa vez com firmeza. O que você estava dizendo, querida? Que número está errado? Sofia caminhou entre as cadeiras altas e os profissionais de terno como se estivesse em um parque. Ela não demonstrava medo, apenas aquela seriedade peculiar das crianças quando acreditam estar fazendo algo importante. Subiu em uma cadeira vazia ao lado de Ricardo, ficou de pé para alcançar a altura da mesa e esticou a planilha amassada. Aqui, ó. Ela apontou com o dedinho para uma linha específica. Esse número tem 0 demais. A mamãe deixou cair a pasta hoje de manhã quando a gente chegou cedo, e eu ajudei a pegar as folhas do chão. Essa aqui ficou comigo porque eu gostei dos números. Mas quando eu fiquei olhando na salinha enquanto a mamãe trabalhava, eu vi que esse número aqui não bate com os outros. Tem um 0 a mais. Olha. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Os contadores se entreolharam, alguns com expressões ofendidas pela intromissão, outros com curiosidade profissional despertada. Carlos Medeiros, contador-chefe e responsável direto pelos cálculos finais, se levantou com dignidade ferida. Com todo respeito, Sr. Tavares, mas essa é uma situação inaceitável. Não podemos perder tempo com... Mostre a planilha, ordenou Ricardo, ignorando o protesto. Sofia entregou a folha amassada. Era uma cópia de um dos relatórios auxiliares, provavelmente descartado durante a organização frenética dos últimos dias. Ricardo a pegou e começou a analisar, mas sua visão estava turva demais de cansaço. Ele a passou para Carlos. Verifique.
O contador pegou a planilha como se fosse lixo contaminado, ajustou os óculos e começou a examinar. Seu rosto, inicialmente desdenhoso, começou a mudar. A testa se franziu. Os olhos se arregalaram ligeiramente. Ele pegou seu laptop, abriu algumas telas, cruzou dados. Seus dedos digitavam cada vez mais rápido. Senhor Tavares, a voz de Carlos saiu trêmula. Eu preciso verificar algo. Ele se levantou rapidamente, saiu da sala quase correndo. 2 outros contadores o seguiram imediatamente. A sala mergulhou em um silêncio tenso e confuso. Marina estava paralisada perto da porta, segurando a mão de Sofia, que havia descido da cadeira e voltado para perto da mãe. 5 minutos se passaram como 5 horas. Ninguém falava. Todos olhavam para a porta por onde os contadores haviam saído. Augusto tamborilava os dedos na mesa com impaciência. Os advogados sussurravam entre si. Ricardo mantinha os olhos fixos na planilha amassada que Sofia havia trazido, como se pudesse decifrar nela algum milagre. Quando Carlos voltou, seu rosto estava completamente pálido. Ele trazia um laptop nas mãos trêmulas e estava acompanhado por Júlia Azevedo, a supervisora do setor de auditoria interna. Senhor Tavares, começou Carlos, a voz falhando. Há um erro grave. Como assim um erro? Augusto se levantou da cadeira bruscamente. Esses números foram revisados dezenas de vezes por diferentes equipes. Como pode haver um erro? Júlia deu um passo à frente, respirando fundo para controlar a própria voz. Ela era uma mulher competente de 42 anos, conhecida por sua rigidez e perfeccionismo. Na consolidação dos relatórios de passivos do trimestre anterior, houve um erro de digitação durante a transferência de dados entre sistemas. Um valor que deveria ser de 42 milhões foi registrado como 420 milhões. O dígito foi duplicado e um 0 adicional foi inserido. Esse número contaminou todas as projeções subsequentes, todos os cenários de fluxo de caixa, todos os relatórios apresentados ao Conselho nos últimos 3 meses. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o som do ar-condicionado parecia ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está dizendo, ele mal conseguia formar as palavras, que a dívida real não é de 420 milhões? Não, senhor, respondeu Carlos, evitando olhá-lo nos olhos. A dívida consolidada real é de aproximadamente 83 milhões de reais. A empresa está em situação difícil, sim, mas não está em situação de falência irreversível. Com reestruturação adequada, corte de custos estratégicos e renegociação dos principais contratos, a recuperação é não apenas possível, mas provável. As palavras ecoaram pela sala como uma bomba. Augusto ficou lívido. Os advogados começaram a falar todos ao mesmo tempo. Patrícia, de Recursos Humanos, cobriu a boca com as mãos. Um dos conselheiros mais jovens deixou cair a caneta no chão. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na mesa, tentando processar o que acabara de ouvir. 83 milhões. Era ainda uma quantia enorme, mas gerenciável. Não significava o fim. Significava luta. Significava trabalho árduo, mas significava esperança. Ele olhou para a menina, que continuava de mãos dadas com a mãe perto da porta, balançando levemente os pés dentro dos sapatos vermelhos. Sofia o observava com aqueles olhos castanhos cheios de inocência, sem compreender a magnitude do que acabara de fazer. Como isso aconteceu, a voz de Augusto cortou o ar como uma lâmina. Como uma empresa deste porte comete um erro de 400 milhões de reais e ninguém percebe? Como passamos meses inteiros tomando decisões baseadas em dados completamente errados? Foi uma falha sistêmica, começou Júlia, mas Augusto a interrompeu. Foi incompetência, foi negligência. E agora temos que lidar com as consequências não apenas do erro, mas de todas as decisões tomadas com base nele. Vendas de ativos, demissões preventivas, cortes de projetos estratégicos. Tudo baseado em números fantasmas. Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Sua mente já estava trabalhando rapidamente, calculando possibilidades,
traçando novos caminhos. A exaustão dos últimos meses começava a dar lugar a algo que ele não sentia há muito. Tempo, energia. Carlos, Júlia, quero todos os números reais na minha mesa em 2 horas. Refaçam todos os cálculos, todos os cenários, todas as projeções. Henrique, ele se virou para o advogado, suspenda imediatamente o processo de falência. Comunique aos credores que houve uma revisão crítica dos dados e que apresentaremos uma nova proposta de pagamento em 48 horas. Patrícia, convoque reunião emergencial com as lideranças de todas as unidades. Augusto, prepare um relatório sobre o impacto das decisões tomadas nos últimos 3 meses. A sala inteira explodiu em movimento. Computadores foram abertos, telefones começaram a tocar, pessoas saíam e entravam em ritmo frenético. A energia havia mudado completamente. Onde antes havia resignação, agora havia urgência. Onde antes havia fim, agora havia recomeço. Ricardo se aproximou de Marina e Sofia. A mulher estava visivelmente nervosa, ainda processando o que havia acontecido. Sofia sorriu para ele com aquela confiança desarmante das crianças. "Como você se chama, querida?" perguntou Ricardo, abaixando-se para ficar na altura dela. "Sofia. Sofia Alves. E a senhora é a mamãe, a Marina." "Prazer, Sofia." Ricardo estendeu a mão formalmente e a menina a apertou com seriedade. "Você gosta de números?" "Gosto sim. Eu sei contar. Até 1000. E sei fazer conta de mais e de menos também. A professora disse que eu sou boa com matemática. É mesmo? Que sorte a nossa então, não é?" Sofia assentiu, satisfeita. Ricardo se levantou e olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. "Senhora Alves, eu..." Marina balançou a cabeça rapidamente. "Senhor Tavares, eu peço 1000 desculpas pela invasão. Eu não sei como ela conseguiu sair da salinha de espera. Eu..." "Não peça desculpas." Ricardo interrompeu suavemente. "Sua filha pode ter salvado essa empresa. Pode ter salvado mais de 2000 empregos, incluindo o seu." Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Ela apertou a mão de Sofia e murmurou um agradecimento quase inaudível antes de se virar para sair. "Senhora Alves", Ricardo a chamou novamente. "A partir de segunda-feira, quero você trabalhando diretamente com a equipe de auditoria. Precisamos entender como esse erro aconteceu e garantir que nunca mais se repita. Você tem olhar atento para detalhes. Isso é valioso." Marina piscou, surpresa. "Eu..." "Sim, senhor. Obrigada." Mãe e filha saíram da sala, Sofia acenando para Ricardo enquanto era levada. A porta se fechou e Ricardo ficou por um momento sozinho no meio do caos que se formava ao seu redor. Ele olhou pela janela para a vastidão de São Paulo se estendendo até o horizonte. Um único número errado, um dígito a mais, e toda a diferença entre o fim e o recomeço. Mas enquanto as equipes trabalhavam freneticamente para reconstituir a realidade financeira da empresa, em outro canto da sala, Augusto Ferreira observava tudo com uma expressão indecifrada. Ele pegou seu telefone discretamente e digitou uma mensagem rápida. Seus olhos não demonstravam alívio. Demonstravam algo muito diferente. Algo que parecia desconforto ou talvez contrariedade. A reunião se estendeu pela tarde inteira. Números foram cruzados, documentos foram refeitos, cenários foram recalculados. À medida que os dados reais emergiam, a situação se revelava desafiadora, porém, longe do apocalipse que imaginavam. A Tavares Indústrias precisaria de reestruturação profunda, renegociação de dívidas e possivelmente de aporte de capital novo. Mas a falência já não era inevitável. Por volta das 7 da noite, quando a maior parte da equipe já havia saído, Ricardo permanecia em sua sala, analisando os novos relatórios. Denise, a secretária, trouxe café fresco e alguns documentos para assinatura. "Senhor Tavares, hoje foi um dia impossível de acreditar." "Foi mesmo, Denise. Foi mesmo. Aquela menina, a Sofia. É um anjo. Só pode ser." Ricardo sorriu cansado. Ou apenas uma criança muito esperta que presta atenção aos detalhes. Às vezes acho que é isso que falta em nós adultos. Prestamos tanta atenção ao quadro geral que esquecemos de olhar os números individuais.
Ele olhou pela janela de sua sala. A noite havia caído sobre São Paulo e as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, Sofia devia estar jantando, assistindo desenhos, se preparando para dormir, sem fazer ideia de que havia mudado o destino de milhares de pessoas. Mas Ricardo sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma luta muito maior. Um erro daquele tamanho não acontece por acaso. Alguém havia falhado, ou pior, alguém pode ter permitido que falhassem, e em meio ao alívio da salvação, começava a germinar uma semente de desconfiança. Quem havia cometido o erro? Porque ninguém havia percebido durante 3 meses inteiros, como tantos profissionais qualificados haviam revisado os mesmos números sem questionar. Eram perguntas sem resposta, ainda. Ricardo desligou o computador, guardou os documentos e se preparou para ir embora. Amanhã seria outro dia de batalha, mas pela primeira vez em muito tempo era uma batalha que valia a pena travar. Antes de sair, ele parou em frente ao quadro que decorava sua sala. Era uma foto antiga, em preto e branco, do dia em que seu avô havia inaugurado a primeira fábrica. Um homem simples, de mãos calejadas, sorrindo orgulhoso diante de um galpão pequeno. Ricardo tocou levemente o vidro da moldura. Vamos continuar a luta, vô. Ainda não acabou. E naquela noite, enquanto São Paulo respirava seu ritmo frenético habitual, os destinos de muitas pessoas haviam mudado sem que a maioria sequer soubesse. Uma empresa fora salva por uma criança. Uma mãe ganhara uma chance inesperada. E um erro simples revelara fissuras muito mais profundas do que números em planilhas poderiam mostrar. A verdadeira história estava apenas começando. A notícia se espalhou pela Tavares Indústrias como fogo em mata seca. Na segunda-feira seguinte, quando Marina chegou ao trabalho com Sofia pela mão, percebeu que algo havia mudado drasticamente. Os olhares que recebia pelos corredores eram diferentes. Alguns curiosos, outros admirados, muitos carregados de uma inveja mal disfarçada. Sofia pulava ao seu lado, animada com a mochila nova em forma de unicórnio que ganhara no fim de semana. Marina havia passado o sábado e o domingo tentando processar o que acontecera na sexta-feira. Seu telefone não parara de tocar. Amigas do trabalho querendo detalhes, a diretora da escola de Sofia perguntando se a história que ouvira era verdade, até mesmo seu ex-marido, Fábio, ligara dizendo que vira algo sobre a Tavares Indústrias nas notícias e queria saber se ela estava bem. Bem, que palavra estranha para descrever o turbilhão que sua vida se tornara em 72 horas. Marina deixou Sofia na salinha de recreação infantil que a empresa mantinha para filhos de funcionários, beijou-lhe a testa e prometeu buscá-la na hora do almoço. Quando chegou ao seu andar no departamento financeiro, encontrou uma cena inusitada. Júlia Azevedo, a temida supervisora de auditoria, a esperava ao lado de sua mesa. Marina, bom dia. O Sr. Tavares pediu que você se apresentasse na sala de auditoria às 9 horas. Vamos trabalhar juntas na investigação do erro. Investigação. A palavra soou pesada. Marina assentiu, tentando esconder o nervosismo. Ela nunca havia trabalhado diretamente com auditoria. Era um setor conhecido por sua severidade, por sua capacidade de encontrar falhas onde outros viam perfeição. Às 9 em ponto, Marina entrou na sala de auditoria pela primeira vez. Era um espaço amplo, com mesas organizadas em fileiras precisas, computadores de última geração e um silêncio quase religioso. Júlia a conduziu até uma estação de trabalho próxima à sua própria. Vamos começar pelo básico, disse Júlia, sua voz profissional, mas não hostil. Precisamos rastrear a origem do erro. Sabemos que o número foi digitado incorretamente durante a consolidação do trimestre anterior. O que não sabemos é como esse erro passou por todas as revisões subsequentes sem ser detectado. Marina se sentou, ligou o computador e começou a trabalhar. Ela sempre fora boa com números, tinha facilidade para encontrar padrões e inconsistências. Era justamente por isso que trabalhava no setor de conferência de dados, um trabalho invisível mas essencial. Revisava relatórios, cruzava informações,
Garantia que os números batiam antes de subirem para as instâncias superiores. Enquanto trabalhava, percebia os olhares dos outros auditores. Alguns pareciam ressentidos com sua presença, outros curiosos, todos desconfiados. Marina não era uma deles. Não tinha a formação sofisticada que eles tinham, não tinha pós-graduação em universidades renomadas, não falava o jargão técnico com a mesma desenvoltura. Era apenas uma funcionária administrativa que, por acaso ou destino, tinha uma filha muito esperta. Ao meio-dia, quando foi buscar Sofia para o almoço, encontrou um pequeno grupo de funcionários no corredor, conversando em voz baixa. A conversa cessou abruptamente quando a viram, e os cumprimentos foram educados demais, forçados demais. No refeitório da empresa, Marina sentou-se com Sofia em uma mesa do canto. A menina comia seu macarrão com molho de tomate, contando sobre os desenhos que fizera na salinha, alheia à tempestade silenciosa que se formava ao redor delas. Mamãe, posso voltar na sala do tio Ricardo? Ele foi muito legal comigo. Marina sorriu, alisando os cabelos da filha. Não acho que seja uma boa ideia. Meu amor, aquela sala é para reuniões importantes de adultos. Você só entrou porque aconteceu um acidente. Mas eu ajudei, né, mamãe? O tio disse que eu ajudei muita gente. Ajudou sim, meu tesouro. Você foi muito esperta. Do outro lado do refeitório, Cristina Borges e Paulo Henrique, dois colegas de Marina do setor financeiro, observavam mãe e filha com expressões difíceis de decifrar. Cristina, uma mulher de 40 e poucos anos que trabalhava na empresa havia 15 anos, tomava seu café com movimentos mecânicos. É muita sorte, disse ela para Paulo sem tirar os olhos de Marina. 15 anos. Aqui trabalhando feito uma condenada e quem ganha promoção? Aqui tem uma filha que por acaso entrou onde não devia. Paulo, mais jovem e sempre conciliador, tentou suavizar. Ah, Cris, não é bem assim. A menina realmente achou um erro que ninguém tinha visto. Por favor, Paulo, uma criança de 5 anos encontra um erro que passou por dezenas de profissionais qualificados. Você realmente acredita nisso? Eu não sei o que aconteceu naquela sala, mas alguma coisa não bate. E agora a Marina vai trabalhar com auditoria, subindo na vida às custas de uma história bonita? A conversa foi interrompida pela chegada de outros colegas, mas o veneno já estava plantado. Os rumores começavam a circular, ganhando corpo, transformando um evento extraordinário em motivo de desconfiança. Enquanto isso, vários andares acima, em uma sala de reunião privativa, Augusto Ferreira encontrava-se com 3 outros membros do conselho diretor: Helena Bittencourt, investidora minoritária com 10% das ações, Roberto Cavalcante, representante dos acionistas externos, e Marcelo Duarte, diretor financeiro que estava na empresa havia 20 anos. Augusto serviu café para todos, uma cortesia incomum vinda dele, o que já indicava a natureza delicada da conversa que viria. Precisamos falar sobre o que aconteceu na sexta-feira, começou ele, sentando-se à cabeceira da pequena mesa. Um erro de 400 milhões que ninguém detectou durante 3 meses. Vocês não acham isso, no mínimo, suspeito? Helena cruzou as pernas, seu tailleur bege impecável. Suspeito como, Augusto? Está insinuando algo? Estou insinuando, disse Augusto cuidadosamente, que talvez devêssemos questionar como uma empresa deste porte opera com controles tão frouxos que uma criança encontra erros que nossos auditores não encontram. Isso levanta questões sobre a competência da atual gestão. Roberto, um homem calvo de 60 anos, com vasta experiência em conselhos corporativos, bebeu seu café devagar antes de responder. Augusto, todos sabemos que você sempre foi crítico à forma como Ricardo conduz a empresa, mas não podemos negar que ele salvou a situação nos últimos meses. Vendeu bens pessoais, reduziu custos, trabalhou incansavelmente. Para tentar salvar uma crise que talvez nunca tenha existido, na magnitude que nos foi apresentada, rebateu Augusto. Pensem comigo. Decisões drásticas foram tomadas com base nesses números errados. Ativos foram liquidados a preços ruins. Projetos promissores foram cancelados. Pessoas foram demitidas preventivamente.
Tudo isso enfraqueceu a empresa de formas que talvez sejam irreversíveis. Marcelo, que estava quieto até então, se inclinou para a frente. Você está sugerindo que o erro foi proposital? Que alguém manipulou os números? Não estou sugerindo nada. Augusto ergueu as mãos em falsa inocência. Estou apenas dizendo que precisamos de uma investigação completa e transparente. Precisamos entender não apenas como o erro aconteceu, mas por que passou despercebido por tanto tempo. E precisamos avaliar se as decisões tomadas durante esse período não causaram danos maiores do que a própria dívida. Helena observava Augusto com atenção. Ela conhecia aquele homem havia anos suficientes para saber quando ele estava plantando sementes de discórdia, mas também sabia que ele não estava completamente errado. As perguntas que fazia eram legítimas, mesmo que suas intenções não fossem. "E o que você propõe?" perguntou ela. "Proponho que estabeleçamos um comitê independente de investigação. Que todos os documentos dos últimos 6 meses sejam auditados por uma firma externa e que consideremos seriamente se a atual liderança tem capacidade de restaurar a confiança que foi abalada. Em outras palavras", disse Roberto, olhando Augusto nos olhos, "você quer usar esse episódio para questionar a presidência de Ricardo. Quero garantir que essa empresa sobreviva", corrigiu Augusto, "e para isso precisamos de liderança sólida, confiável e competente." A reunião terminou, sem consenso, mas com uma rachadura clara. O conselho estava dividido. De um lado, aqueles que viam no episódio uma oportunidade de recomeço e renovação. De outro, os que viam incompetência e possível manipulação. Naquela mesma tarde, Ricardo recebeu um telefonema de Helena. Ela pediu uma reunião reservada e urgente. Encontraram-se em seu escritório depois que a maior parte dos funcionários já havia saído. "Ricardo, preciso te avisar. Augusto está mobilizando apoio para questionar tua gestão." Ricardo não pareceu surpreso. Ele estava esperando por isso. Augusto sempre fora seu maior crítico, sempre discordara de suas decisões mais ousadas, sempre preferira o conservadorismo ao risco. "Ele vai usar o erro como argumento?" "Vai. Está dizendo que a empresa opera com controles frouxos, que as decisões dos últimos meses causaram danos irreversíveis, que há dúvidas sobre competência gerencial." Ricardo se levantou, caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua rotina noturna. Milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com suas próprias batalhas. "Helena, eu cometi erros, muitos erros, mas nunca por incompetência ou negligência. Fiz o que achei certo com as informações que tinha. E agora que sabemos a verdade, vou fazer o que for necessário para recuperar essa empresa." "Eu sei, Ricardo. Eu confio em você. Mas precisa se preparar para uma batalha política. Augusto é influente e tem conexões. Se ele conseguir plantar dúvidas suficientes, pode forçar uma votação no conselho." Ricardo acenou, absorvendo a informação. Ele sabia que salvar a empresa dos números era apenas metade da luta. A outra metade seria salvar sua própria posição das ambições alheias. Enquanto isso, em um bairro modesto da zona sul de São Paulo, Marina colocava Sofia para dormir. O apartamento de 2 quartos era simples, mas aconchegante, decorado com móveis antigos e fotos de família. Sofia, já de pijama, abraçava seu urso de pelúcia favorito. "Mamãe, na escola hoje a professora perguntou se era verdade que eu ajudei a salvar a empresa do tio Ricardo. E o que você respondeu, meu amor?" "Eu disse que só mostrei um número que estava errado. Não sabia que isso ia salvar a empresa toda." Marina sorriu alisando a testa da filha. "Às vezes as coisas pequenas que fazemos têm consequências grandes que a gente nem imagina. A professora disse que eu sou muito inteligente. E a Júlia, minha coleguinha, disse que eu vou ficar famosa." Marina sentiu um aperto no peito. Fama, atenção, exposição. Tudo que ela sempre tentara evitar para si e para a filha. Ela trabalhava duro justamente para manter uma vida tranquila, previsível, segura. E agora, de repente, estavam no centro de uma história que parecia maior do que elas. "Você é muito inteligente, sim, meu amor. Mas lembre-se que o mais importante é ser uma menina boa, gentil e estudiosa. Fama passa, mas caráter fica."
Tá bom, mamãe, Sofia bocejou, seus olhos começando a fechar. Boa noite. Boa noite, meu tesouro. Marina apagou a luz, deixando apenas o abajur de lua aceso, como Sofia gostava. Saiu do quarto e foi para a pequena cozinha preparar um chá. Estava cansada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sentia o peso de algo que não conseguia nomear completamente. Era gratidão pela oportunidade, sim, mas também era medo. Medo de que aquela atenção se transformasse em algo negativo. Medo de não estar à altura das expectativas. Medo de falhar. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Cristina, sua colega de trabalho. Marina abriu, esperando talvez um cumprimento ou uma palavra de apoio. Mas o que encontrou foi diferente. Marina, espero que saiba lidar com a pressão que vem por aí. Nem todo mundo está feliz com sua promoção. Cuidado. Marina releu a mensagem 3 vezes, sentindo um frio na espinha. Não era exatamente uma ameaça, mas também não era um aviso amigável. Era algo no meio termo, carregado de ressentimento disfarçado de preocupação. Ela não respondeu. Apenas trancou o telefone e bebeu seu chá em silêncio, olhando pela janela da cozinha para as luzes da cidade. Lá fora, em algum lugar, decisões estavam sendo tomadas que afetariam seu futuro e o de Sofia. Batalhas estavam sendo travadas em salas de reunião, conversas sussurradas estavam plantando dúvidas, alianças estavam sendo formadas e desfeitas. E ela, Marina Alves, assistente administrativa que apenas queria fazer seu trabalho direito e criar sua filha em paz, estava agora no epicentro de uma tempestade corporativa que mal começara a se formar. Na quarta-feira daquela semana, Ricardo convocou uma reunião geral com todos os funcionários. Foi um evento incomum, realizado no auditório principal da sede, com transmissão ao vivo para todas as unidades da empresa no país. Mais de 2.000 pessoas assistiam, presencialmente ou pelas telas. Ricardo subiu ao palco sem gravata, mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, uma postura que mesclava autoridade com acessibilidade. Colegas, começou. Ele, sua voz ecoando pelos alto-falantes, todos vocês já sabem o que aconteceu na semana passada. Um erro significativo foi descoberto em nossos cálculos financeiros. Esse erro havia criado uma falsa impressão de que estávamos em situação de falência iminente. Felizmente, a verdade foi revelada a tempo. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras assentassem. Mas eu não vim aqui hoje para falar apenas do erro. Vim para falar do que esse episódio nos ensina. Primeiro, ele nos ensina que nenhum sistema é perfeito. Não importa quantos controles tenhamos, quantas revisões façamos, quantos especialistas contratem, erros podem acontecer. E, quando acontecem, precisamos ter a humildade de reconhecê-los. Algumas pessoas no auditório acenaram concordando. Segundo, ele nos ensina que a verdade pode vir de qualquer lugar. Pode vir de um diretor experiente ou de uma criança de 5 anos. O que importa não é quem fala, mas se estamos dispostos a ouvir. E terceiro, e talvez mais importante, ele nos ensina que enfrentamos desafios juntos ou não enfrentamos de forma alguma. Ricardo percorreu a plateia com os olhos, tentando alcançar cada pessoa presente. Sei que os últimos meses foram difíceis para todos. Sei que muitos de vocês estão assustados, inseguros, sobre o futuro. Eu também estive. Mas agora temos informações reais, sabemos exatamente onde estamos. E posso dizer com toda a honestidade que temos um caminho viável à frente. Não será fácil. Exigirá esforço, sacrifício e dedicação de todos nós. Mas é possível. Ele respirou fundo. A partir de hoje, implementaremos novos protocolos de verificação. Criaremos canais diretos de comunicação onde qualquer funcionário, de qualquer nível, possa reportar inconsistências ou preocupações sem medo de retaliação. Vamos investir em treinamento, em sistemas melhores, em processos mais transparentes. Vamos nos tornar uma empresa mais forte, não apesar dessa crise, mas por causa dela. Os aplausos começaram espalhados. Depois cresceram até se tornarem uma ovação. As pessoas precisavam daquilo. Precisavam de esperança,
de direção, de alguém que dissesse que valia a pena continuar lutando. Mas no fundo do auditório, Augusto observava com expressão neutra. Ele aplaudia educadamente, mas seus olhos diziam outra coisa. Ao seu lado, Marcelo Duarte sussurrou algo em seu ouvido e Augusto acenou levemente. Palavras bonitas, pensou Augusto, mas palavras não pagam dívidas nem recuperam a confiança perdida. Depois da reunião, Ricardo voltou para seu escritório exausto. Discursos motivacionais drenavam energia de uma forma que reuniões técnicas nunca faziam. Mas antes que pudesse se sentar, Júlia Azevedo bateu à porta. Senhor Tavares, posso falar com o senhor? Claro, Júlia. Entre. A supervisora de auditoria entrou com uma pasta de documentos. Seu rosto estava sério, preocupado. Terminamos o rastreamento do erro. Encontramos a origem. Ricardo se animou. Ótimo. E então? Júlia hesitou, o que era incomum nela. O erro foi cometido por Paulo Sérgio Andrade, analista sênior que está na empresa há 12 anos. Durante a consolidação dos dados do terceiro trimestre, ele digitou o valor incorretamente ao transferir informações entre sistemas. O que nos preocupa é que esse erro passou por 3 níveis de revisão subsequentes sem ser detectado. Como isso é possível? É aí que fica complicado. Os revisores não estavam realmente revisando os números de forma crítica. Estavam apenas confirmando que os formatos estavam corretos, que as fórmulas batiam, que os totais consolidavam. Mas ninguém questionou se os valores individuais faziam sentido. Foi uma falha de processo, não apenas de uma pessoa. Ricardo absorveu a informação. E o Paulo Sérgio? Como ele reagiu quando soube do erro? Está devastado. Ofereceu renúncia imediata. Disse que não consegue viver com a culpa de quase ter destruído a empresa. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Não aceite a renúncia. O erro foi dele, mas a falha foi nossa como sistema. Vamos usá-lo como exemplo de aprendizado, não de punição. Mas ele vai trabalhar diretamente comigo nos próximos meses, revisando cada processo, cada protocolo, ajudando a construir salvaguardas melhores. Júlia pareceu surpresa. Senhor, com todo respeito, alguns membros do conselho acham que ele deveria ser demitido, para mostrar que há consequências. E alguns membros do conselho, respondeu Ricardo firmemente, precisam entender que construir uma cultura de medo é a melhor forma de garantir que erros futuros sejam escondidos em vez de reportados. Paulo Sérgio cometeu um erro, mas foi honesto sobre ele. E vai nos ajudar a garantir que não aconteça de novo. Isso para mim vale mais do que um bode expiatório. Júlia acenou, saindo com seus documentos. Ricardo ficou sozinho novamente, mas seu telefone tocou quase imediatamente. Era Helena e sua voz estava tensa. Ricardo, precisamos conversar. Urgente. O que aconteceu? Augusto vazou informações para a imprensa. Amanhã sai uma matéria no jornal principal questionando a gestão da empresa, sugerindo que o erro foi maior do que se admite publicamente e que há dúvidas sobre a capacidade da atual liderança. Ricardo fechou os olhos, sentindo a raiva subir. Filho da mãe. Tem mais, continuou Helena. Ele está propondo uma reunião extraordinária do conselho na próxima semana. Quer discutir mudanças na estrutura de governança. É um movimento para te enfraquecer. Ricardo apertou o telefone com força. Tudo bem, se ele quer uma batalha, vai ter uma batalha. Mas vamos fazer isso do jeito certo, com transparência, com dados, com verdade. Espero que esteja preparado, Ricardo. Augusto é implacável quando quer algo. Eu também sou, Helena, eu também sou. Naquela noite, Marina trabalhava até tarde, revisando documentos da auditoria. A sala estava vazia, apenas ela e a luz fluorescente zumbindo suavemente. Ela estava tão concentrada que não percebeu quando alguém entrou. Trabalhando até tarde, Marina. Ela se virou assustada. Era Cristina, sua colega que enviara a mensagem enigmática dias antes. Ah, Cris, você me assustou. Sim, tem muito trabalho acumulado. Cristina se aproximou, seus saltos ecoando no piso de granito. Imagino. Deve ser difícil adaptar-se a tantas mudanças tão rápido, de assistente administrativa para trabalhar com auditoria. É uma ascensão e tanto.
Havia algo no tom que incomodava Marina, mas ela tentou ignorar. Estou fazendo o meu melhor. Tenho certeza que... Está. Cristina sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Só espero que se lembre de quem estava aqui antes de toda essa, digamos, sorte acontecer. Algumas de nós dedicamos anos para conseguir reconhecimento que você ganhou em um dia. Marina sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Cristina, se você tem algum problema comigo, prefiro que fale diretamente. Problema? Cristina ergueu as sobrancelhas em falsa inocência. Não tenho problema nenhum. Apenas acho interessante como as coisas funcionam às vezes. Mas enfim, boa sorte com seu trabalho. Vai precisar. Ela saiu, deixando Marina sozinha novamente, o coração batendo forte. Era aquilo então. Ressentimento. Inveja. A sensação de que ela não merecia estar onde estava, de que sua ascensão era imerecida, produto de sorte e não de competência. Marina respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia seu valor. Sabia que trabalhava duro há anos, que sempre fora dedicada, precisa, confiável. Mas também sabia que, aos olhos de muitos, ela seria sempre aquela que subiu porque a filha teve sorte. Era um fardo que teria que carregar. E uma batalha que teria que travar silenciosamente, dia após dia, provando seu valor repetidamente. Lá fora, a noite engolia São Paulo. E nas sombras, dos escritórios, corredores e salas de reunião, alianças se formavam, estratégias se desenhavam e a verdadeira luta pelo futuro da Tavares Indústrias estava apenas começando. O erro nos números havia sido corrigido, mas as fissuras nas pessoas, essas ainda estavam abertas e se aprofundando. A matéria saiu na primeira página do caderno de economia na quinta-feira pela manhã. Marina leu enquanto tomava café com Sofia antes de sair para o trabalho. O título era sensacionalista. Erro de milhões. Expõe fragilidade em gigante industrial paulista. O texto era cuidadosamente redigido para parecer jornalismo investigativo, mas Marina, mesmo sem experiência em comunicação corporativa, conseguia perceber o viés. Cada parágrafo questionava a competência da gestão, sugeria falhas sistemáticas, levantava dúvidas sobre a capacidade de liderança. E embora não nomeasse Ricardo diretamente em tom acusatório, a mensagem era clara. Havia algo profundamente errado na forma como a empresa era conduzida. O pior era o último parágrafo, que mencionava o episódio de Sofia. A matéria descrevia como uma criança de 5 anos havia encontrado o erro que dezenas de profissionais qualificados não encontraram, mas o tom não era de celebração. Era de ironia, como se dissesse, até uma criança viu o que vocês não viram. Marina sentiu o estômago revirar. Sofia estava sendo usada como ferramenta retórica em uma batalha que ela nem compreendia. Sua filha, com apenas 5 anos, estava se tornando símbolo involuntário de uma guerra corporativa. Mamãe, posso levar o urso para a escola hoje? Pode sim, meu amor. Mas cuida bem dele, tá? No trabalho, o clima era tenso. Conversas cessavam quando Marina passava pelos corredores. Olhares se desviavam. Ela tentava se concentrar em seu trabalho com a equipe de auditoria, mas a sensação de estar sendo observada e julgada constantemente era exaustiva. Por volta das 10 da manhã, foi chamada ao escritório de Ricardo. Quando entrou, encontrou não apenas o diretor, mas também Helena Bittencourt e Dr. Henrique Sampaio, o advogado. Marina, sente-se, por favor, disse Ricardo, sua voz cansada. Seu rosto tinha olheiras profundas, sinais de noites mal dormidas. Marina se sentou, o coração acelerado. Você viu a matéria de hoje? Perguntou Helena, sem rodeios. Vi, sim, senhora. Então sabe que sua filha foi mencionada. Ricardo se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Marina, eu preciso te perguntar algo delicado. Você tem conversado com jornalistas? Alguém te procurou para entrevistas? Não, senhor. Absolutamente não. Meu telefone tocou algumas vezes com números desconhecidos, mas eu não atendi. E mesmo que tivessem me procurado, eu jamais falaria sobre assuntos internos da empresa. Eu sei, disse Ricardo suavemente. Não estou te acusando de nada,
Mas precisamos proteger você e sua filha. Essa matéria é apenas o começo. Há uma campanha sendo montada para desestabilizar a empresa e vocês duas se tornaram símbolos involuntários dessa história. O que o senhor sugere? Dr. Henrique se pronunciou, ajeitando os óculos. Sugiro que evite qualquer contato com a imprensa. Se for abordada, encaminhe para nosso departamento de comunicação. Não comente nada nas redes sociais se as usa. E fique atenta a qualquer tentativa de aproximação suspeita. Marina assentiu, sentindo o peso da situação. Isso é sério assim? Infelizmente sim, respondeu Helena. Estamos lidando com uma disputa de poder. E quando há muito em jogo, as pessoas podem ser implacáveis. A reunião terminou logo depois, mas Marina saiu dali com uma sensação de vulnerabilidade que nunca havia sentido antes. Ela não era uma executiva acostumada a jogos políticos. Era apenas uma mãe trabalhadora tentando oferecer uma vida digna para sua filha. E agora estava no meio de uma tempestade que não pediu e não sabia como navegar. Na sexta-feira, a reunião extraordinária do conselho foi convocada. Ricardo chegou cedo, preparado com dados, relatórios e uma apresentação detalhada sobre a situação real da empresa e os planos de recuperação. Mas quando entrou na sala, percebeu que estava caminhando em território minado. Augusto já estava lá, conversando discretamente com Marcelo Duarte e Roberto Cavalcante. Quando Ricardo entrou, as conversas cessaram. Helena chegou logo depois, seguida pelos demais membros. A mesa oval, que comportava 15 pessoas, estava completa pela primeira vez em meses. Augusto, como membro mais antigo presente, assumiu a condução da reunião. Colegas, agradeço a presença de todos. Convoquei esta reunião extraordinária porque acredito que enfrentamos uma crise de confiança que precisa ser endereçada com urgência. Ricardo se manteve calmo, observando. Todos lemos a matéria de ontem, continuou Augusto. Independentemente de concordarmos ou não com o tom, ela levanta questões legítimas. Como uma empresa do nosso porte comete um erro de tal magnitude? Como esse erro passa despercebido por 3 meses? E mais importante, que outras falhas podem estar escondidas em nossos processos? Helena levantou a mão. Augusto, com todo respeito, já temos uma investigação completa em andamento. Júlia Azevedo e sua equipe estão revisando cada procedimento. Novos protocolos estão sendo implementados. Por que essa reunião extraordinária? Por que, Helena? Respondeu Augusto calmamente. Precisamos discutir se a atual estrutura de governança é adequada. Se a liderança que nos trouxe até este ponto é a mesma que pode nos tirar dele. O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo sentiu a adrenalina subir, mas manteve a compostura. Se você tem algo a dizer, Augusto, diga claramente. Augusto o encarou. Estou dizendo que talvez seja hora de considerarmos mudanças na estrutura executiva. Não estou pedindo sua renúncia, Ricardo. Estou sugerindo que talvez precisemos de uma liderança compartilhada. Co-CEO talvez. Alguém com experiência em recuperação de empresas. Alguém que possa trazer uma perspectiva nova. Alguém como você, perguntou Helena, seu tom cortante. Augusto sorriu levemente. Eu não me candidataria ao cargo, mas conheço pessoas qualificadas. E acredito que seria melhor para todos nós, incluindo Ricardo, ter apoio adicional neste momento crítico. Ricardo respirou fundo. Estava esperando por isso. Augusto não queria a presidência abertamente. Queria controlá-la através de um fantoche, alguém que ele pudesse influenciar. Membros do conselho, Ricardo se levantou, abrindo sua apresentação na tela grande da sala. Trouxe dados, números reais, projeções baseadas em informações corretas. Deixem-me mostrar exatamente onde estamos e para onde podemos ir. Pelos próximos 40 minutos, Ricardo apresentou um panorama detalhado. Mostrou que sim, a empresa tinha desafios, mas mostrou também que tinha ativos valiosos, contratos sólidos, uma base de clientes leais. Mostrou os erros cometidos nos últimos meses, mas também as correções já implementadas. Mostrou vulnerabilidades, mas também oportunidades. Quando terminou, a sala estava dividida. Alguns membros pareciam convencidos, outros céticos.
A votação foi adiada para dali a 2 semanas, tempo para que todos analisassem os dados apresentados. Ao sair da reunião, Ricardo foi abordado por Helena no corredor. Você se... Saiu bem, mas Augusto não vai desistir. Ele já está trabalhando os membros individualmente. Eu sei. Ricardo olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Helena, me diga honestamente, você acha que eu devo continuar lutando? Ou seria melhor para a empresa que eu desse um passo atrás? Helena o encarou com firmeza. Ricardo, eu te conheço há 15 anos. Vi você transformar esta empresa. Vi seu pai te passar o bastão com orgulho. Vi você tomar decisões difíceis que outros teriam evitado. Você cometeu erros? Sim, todos cometemos, mas você é a pessoa certa para liderar esta recuperação. Não. Deixe que a política te faça duvidar disso. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado, Helena. Mas enquanto caminhava de volta para seu escritório, não conseguia evitar a dúvida que se instalara em seu peito. E se Augusto estivesse certo? E se ele realmente não fosse mais a pessoa certa para liderar? Semanas se passaram em uma dança tensa entre trabalho e política. Marina se dedicava intensamente à auditoria, trabalhando longas horas, revisando processos, propondo melhorias. Ela era meticulosa, cuidadosa, sempre checando 2 vezes cada número. Mas quanto mais se destacava, mais os olhares ressentidos cresciam. Um dia, ao voltar de uma reunião, encontrou sua mesa de trabalho revirada. Documentos espalhados, gavetas abertas. Seu computador estava desligado, algo que ela tinha certeza de ter deixado ligado. Ela chamou segurança imediatamente. As câmeras mostraram que ninguém havia se aproximado de sua mesa. Mas Marina sabia que havia algo errado. Alguns documentos estavam em ordem diferente da que ela deixara. Era sutil, quase imperceptível, mas estava ali. Ela relatou a Júlia, que levou o caso a Ricardo. Uma investigação discreta foi aberta, mas nada conclusivo foi encontrado. Marina começou a trancar todos os documentos antes de sair, a fazer backup de tudo em múltiplos lugares. A paranoia, ou seria precaução, se instalara. Sofia, por sua vez, começou a sentir os efeitos da exposição. Na escola, algumas crianças a tratavam diferente, umas com admiração exagerada, outras com inveja infantil. A diretora chamou Marina para uma conversa delicada. Senhora Alves, precisamos conversar sobre a Sofia. Ela está se tornando, como dizer, uma celebridade aqui na escola, e isso está causando algumas dinâmicas complicadas com os colegas. Que tipo de dinâmicas? Algumas crianças estão começando a excluí-la das brincadeiras. Outras só querem ser amigas dela por causa da fama. E Sofia está confusa. Ela é apenas uma criança de 5 anos, não está preparada para lidar com isso. Marina sentiu o coração apertar. Ela temia por isso. Temia que o que deveria ter sido um momento especial se transformasse em um fardo para sua filha. O que a senhora sugere? Honestamente, talvez seja bom considerar uma mudança de escola, em algum lugar onde ela possa começar do zero, onde as crianças não saibam da história. Marina agradeceu e saiu dali devastada. Teria que tirar Sofia da escola que ela amava, dos amiguinhos que conhecia, por causa de algo que nem era culpa dela? Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina se sentou no sofá e chorou. Chorou de frustração, de cansaço, de medo. Ela havia passado anos construindo uma vida estável e previsível para elas duas. E em questão de semanas, tudo havia virado de cabeça para baixo. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Marina Alves? A voz do outro lado era masculina, jovem, profissional. Sim, quem fala? Meu nome é Diego Ferraz, sou repórter do portal de notícias Conexão Brasil. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o caso da Tavares Indústrias. Marina sentiu o sangue gelar. Não tenho comentários. Por favor, não me ligue mais. Ela desligou com as mãos tremendo. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Ela não atendeu, mas as ligações continuaram vindo, dia após dia, de números diferentes. Jornalistas querendo a história, querendo o ângulo humano, querendo a versão da mãe da criança prodígio.
Marina bloqueou dezenas de números. Considerou mudar de telefone. Sentiu-se perseguida em sua própria vida. Enquanto isso, na empresa, a situação se complicava de outras formas. Um e-mail anônimo começou a circular internamente. O conteúdo era venenoso. Sugeria que o erro havia sido plantado propositalmente, que a história da criança era uma encenação para manipular o mercado, que Ricardo e sua equipe estavam escondendo problemas maiores. O departamento de TI rastreou o e-mail, mas foi enviado de um computador público, impossível de identificar o autor. Mas o estrago estava feito. A semente da dúvida estava plantada. Ricardo convocou uma reunião com toda a liderança. Foi direto ao ponto. Alguém nesta empresa está tentando sabotá-la de dentro. Não sei quem, não sei porquê, mas sei que não vou tolerar. Se alguém tem problemas com a gestão, há canais adequados, mas espalhar mentiras e criar caos, não será aceito. Ele olhou cada pessoa nos olhos. E se descobrir quem está por trás disso, a demissão será imediata, sem exceções. A sala ficou em silêncio sepulcral. Depois, todos voltaram aos seus trabalhos, mas o clima era de tensão máxima. 2 semanas depois, na véspera da votação crucial do conselho, Ricardo recebeu um telefonema inesperado. Era Paulo Sérgio Andrade, o analista que cometera o erro inicial. Senhor Tavares, preciso falar com o senhor. Urgente. Ricardo o recebeu em seu escritório. Paulo estava visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado. O que aconteceu, Paulo? Senhor, eu. Paulo engoliu seco. Eu fiz algo terrível. Algo que preciso confessar. Ricardo sentiu um aperto no peito. Continue. Quando eu cometi o erro, eu percebi alguns dias depois. Vi que o número estava errado. Mas Paulo fechou os olhos. Eu estava com medo. Medo de ser demitido, de perder tudo. Então eu não disse nada. Eu deixei passar. E quando o erro foi multiplicado nas revisões seguintes, eu fingi que não sabia. Ricardo ficou paralisado. Você está dizendo que sabia do erro há meses e não disse nada? Sim, senhor. Paulo começou a chorar. Eu sei que é imperdoável. Eu destruí minha própria vida com essa decisão. Mas eu não posso mais viver com isso. Vim confessar. E vim dizer que ele respirou fundo. Alguém me abordou há 2 semanas. Me ofereceram dinheiro para dizer que fui pressionado a cometer o erro. Para dizer que a gestão sabia e encobriu. Para testemunhar contra o senhor na reunião do conselho. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem te abordou? Não sei o nome. Era um homem mais velho, bem vestido. Disse que representava interesses de acionistas preocupados com a empresa. Me ofereceu R$50 mil e uma carta de recomendação para outro emprego. E o que você disse? Eu disse que ia pensar. Paulo enxugou as lágrimas. Mas quanto mais eu pensava, mais eu percebia que já tinha destruído o suficiente. Não posso destruir o senhor também. O senhor foi bom comigo. Me deu uma segunda chance quando poderia ter me demitido. Eu não vou trair isso. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente, falou com voz controlada. Paulo, você vai escrever tudo isso. Cada detalhe. E vamos entregar ao nosso jurídico. Quanto à sua posição aqui, vou ser honesto. Não sei se posso continuar confiando em você, mas reconheço a coragem de vir até mim. Vamos ver o que é possível fazer. Paulo assentiu, derrotado, mas aliviado. Obrigado, senhor. Eu sei que não mereço, mas obrigado. Quando Paulo saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, a noite caindo sobre São Paulo. Ele tinha agora evidência concreta de sabotagem, de tentativa de manipulação de testemunho. Tinha um trunfo para usar na reunião do dia seguinte. Mas tinha também uma confirmação amarga. O erro que quase destruíra a empresa não fora apenas acidental. Fora amplificado por medo, por silêncio, por fraqueza humana, e agora estava sendo usado como arma em uma guerra que ele nunca quis travar. Ele pegou o telefone e ligou para Helena. Precisamos conversar. Tenho informações novas. Naquela mesma noite, Marina estava em casa quando Sofia veio até ela com um desenho. Era uma figura colorida,
feita com giz de cera, mostrando uma menina de vestido rosa ao lado de um homem de terno. Olha, mamãe, eu desenhei eu e o tio Ricardo. Ele tá sorrindo porque eu ajudei ele. Marina pegou o desenho, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. É lindo, meu amor. Você tem muito talento. Mamãe, por que você tá triste? Sofia tinha aquela percepção aguçada das crianças, aquela capacidade de ler emoções que os adultos tentam esconder. Não estou triste, meu tesouro. Só cansada. É por causa do trabalho? É. O trabalho tá bem difícil agora. Sofia abraçou Marina, seu corpinho pequeno irradiando calor e amor incondicional. Não fica triste não, mamãe. Você é a melhor trabalhadora do mundo. O tio Ricardo falou isso para mim. Marina abraçou a filha de volta, escondendo o rosto em seus cabelos para que ela não visse as lágrimas. Como explicar para uma criança de 5 anos que o mundo adulto era complexo, cruel, cheio de jogos políticos e ambições mesquinhas? Obrigada, meu amor. Você me faz muito forte, sabia? Eu sei, é por isso que eu te ajudo com os números. Marina sorriu através das lágrimas. E você ajuda muito bem. Naquela noite, depois de Sofia dormir, Marina ficou acordada até tarde, olhando para o desenho pregado na geladeira. Sua filha desenhara um momento de felicidade, de orgulho, de inocência, e Marina jurou para si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger aquela inocência, aquela pureza, aquela capacidade de ver o bem no mundo, mesmo que isso significasse lutar batalhas que ela nunca imaginou ter que travar. Na manhã seguinte, Ricardo entrou na sala do conselho com uma determinação renovada. Helena estava ao seu lado, assim como o Dr. Henrique. Augusto já estava lá, conversando discretamente com Marcelo e Roberto. Quando todos se sentaram, Augusto começou com sua precisão habitual. Colegas, estamos aqui para votar sobre a proposta de reestruturação de governança. Antes de votarmos, gostaria de apresentar alguns pontos adicionais que considero relevantes. Mas antes que pudesse continuar, Ricardo levantou a mão. Augusto, antes de você apresentar seus pontos, eu gostaria de compartilhar algumas informações que vieram à minha atenção ontem. Ricardo abriu uma pasta e começou a ler o depoimento de Paulo Sérgio. A sala inteira ficou em silêncio absoluto enquanto ele revelava a tentativa de suborno, a pressão para testemunho falso, a existência de uma campanha orquestrada de desestabilização. Quando terminou, os olhos de todos estavam em Augusto. O homem mais velho permaneceu impassível, mas havia uma tensão em sua mandíbula que não estava lá antes. Essas são acusações graves, Ricardo, disse Augusto calmamente, e baseadas no depoimento de um homem que admitiu ter mentido e escondido informações críticas. Não vejo como isso pode ser considerado evidência confiável. É confiável o suficiente para uma investigação formal, retrucou Ricardo, e é confiável o suficiente para nos fazer questionar quem realmente está tentando proteger esta empresa e quem está tentando controlá-la. O clima na sala estava elétrico. Helena se pronunciou. Proponho que adiemos a votação até que uma investigação independente seja conduzida sobre essas alegações. Não podemos tomar decisões de tal magnitude sob nuvens de suspeita. Depois de um debate tenso, a votação foi adiada por mais um mês. Augusto saiu da reunião com expressão fechada, sem falar com ninguém. Ricardo sabia que havia ganhado tempo, mas sabia também que a guerra estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando a revelar sua verdadeira face, e no meio de tudo isso, 2.300 famílias continuavam dependendo de que aquela empresa sobrevivesse. Continuavam confiando que os adultos na sala de reunião tomariam as decisões certas. Era uma responsabilidade pesada demais para ser carregada por ombros humanos, mas era a realidade, e não havia como escapar dela. A investigação independente durou 6 semanas. Uma firma de auditoria externa, contratada por consenso do Conselho, vasculhou cada documento, cada e-mail, cada transação dos últimos 2 anos. O escritório ficou sob escrutínio constante, com auditores circulando pelos andares, fazendo perguntas, cruzando dados. Para Marina, foi um período de ansiedade constante.
Cada número que ela havia revisado, cada relatório que havia conferido, tudo foi analisado minuciosamente. Mas ela não tinha nada a esconder. Seu trabalho era limpo, preciso, irrepreensível. Sofia, enquanto isso, havia mudado de escola conforme sugestão da antiga diretora. A nova escola era menor, em um bairro mais afastado, onde as crianças e os pais não sabiam da história. Marina observava com alívio como sua filha voltava a ser apenas uma menina de 5 anos, brincando no parquinho, fazendo amizades genuínas, sem o peso da fama prematura. Quando o relatório final da auditoria foi apresentado ao conselho, todos estavam presentes. A sala estava lotada, tensa, silenciosa. O auditor-chefe, Dr. Fernando Alcântara, um homem de 60 anos com décadas de experiência, apresentou as conclusões. Após análise extensiva, concluímos que o erro inicial foi de fato acidental, cometido sob pressão de prazos apertados e falta de protocolos adequados de verificação. No entanto, ele se inclinou para a frente. Encontramos evidências circunstanciais de que houve tentativas de explorar esse erro para fins políticos internos. A sala inteira prendeu a respiração. Não conseguimos identificar com certeza absoluta o autor ou autores dessas tentativas, continuou o auditor. Os rastros foram bem cobertos, mas podemos afirmar com convicção que a atual gestão não teve participação em qualquer tipo de manipulação intencional. Os erros foram sistêmicos, não criminosos, e as correções implementadas nos últimos meses são adequadas e eficazes. Ricardo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Não era uma vitória completa, mas era uma validação. Uma confirmação de que ele não estava louco, de que tinha razão ao confiar em sua própria integridade. Augusto permaneceu impassível durante toda a apresentação. Quando chegou sua vez, de falar foi breve. Agradeço pelo trabalho da auditoria. Acato suas conclusões e retiro minha proposta de reestruturação de governança. Mas seu tom não era de derrota. Era de alguém que está recuando taticamente, não desistindo estrategicamente. Ricardo sabia que aquilo não estava terminado, mas ao menos por enquanto havia trégua. Nos meses seguintes, mudanças profundas foram implementadas. Um novo sistema de verificação cruzada foi instalado, onde nenhum número crítico poderia passar por apenas uma pessoa. Canais anônimos de denúncia foram criados, permitindo que funcionários reportassem irregularidades sem medo. Treinamentos extensivos sobre integridade de dados foram ministrados para todos os setores. E Marina, com seu olhar atento e sua dedicação incansável, tornou-se peça central dessa transformação. Ela foi promovida a coordenadora de qualidade de dados, uma posição recém-criada que respondia diretamente à diretoria de auditoria. Não era mais a assistente invisível. Era uma líder respeitada, reconhecida por sua competência. Mas o respeito não veio fácil. Marina teve que provar seu valor dia após dia, decisão após decisão, relatório após relatório. Cristina e outros colegas que inicialmente a haviam visto com ressentimento acabaram com o tempo reconhecendo que ela merecia estar onde estava. Alguns nunca perdoaram completamente, guardando uma mágoa silenciosa, mas a maioria aprendeu a separar a sorte inicial do trabalho árduo que veio depois. Um ano se passou. A Tavares Indústrias conseguiu renegociar suas dívidas, reestruturar operações e retomar projetos que haviam sido cancelados. Os números finalmente se estabilizaram, depois melhoraram, depois começaram a crescer novamente. Não era um milagre. Era trabalho consistente, decisões sensatas e uma cultura renovada de transparência e responsabilidade. Ricardo permaneceu como presidente, mas com um conselho mais ativo e fiscalizador. Augusto continuou como conselheiro, mas seu poder de influência havia sido drasticamente reduzido. Ele comparecia às reuniões, votava quando necessário, mas raramente iniciava conversas ou propunha mudanças. Era como se tivesse aceitado uma derrota silenciosa. Sofia completou 6 anos, depois 7. Ela continuava adorando números, continuava sendo aquela criança curiosa que prestava atenção aos detalhes que outros ignoravam. Mas agora era só isso, uma criança. Não era mais um símbolo,
Não era mais uma ferramenta política. Era apenas Sofia, filha de Marina, menina esperta que gostava de matemática e de desenhar unicórnios. Marina, por sua vez, floresceu em sua nova posição. Descobriu que tinha talento não apenas para encontrar erros, mas para evitá-los. Suas propostas de melhorias foram implementadas em toda a empresa. Ela viajou para as unidades em Campinas, Recife e Porto Alegre, treinando equipes, estabelecendo padrões, construindo uma cultura de excelência. E pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu não apenas competente, mas valorizada. Não era mais invisível. Era vista, ouvida, respeitada. Passaram-se 5 anos. Sofia estava com 10 anos, cursando o 5º ano do ensino fundamental. Continuava sendo a melhor da turma em matemática, mas agora também gostava de literatura, de ciências, de educação física. Era uma criança equilibrada, feliz, com amigos de verdade e uma infância relativamente normal. Marina havia comprado um apartamento maior, em um bairro melhor, não por ostentação, mas porque finalmente podia oferecer para sua filha o conforto que sempre quis dar. O salário de coordenadora permitia uma vida digna, segura, com folga para pequenos luxos e uma poupança para o futuro de Sofia. Às vezes, andando pelos corredores da Tavares Indústrias, Marina parava e pensava em como tudo havia mudado. Lembrava da sexta-feira 5 anos atrás, quando Sofia entrara naquela sala de reunião com um vestido rosa e uma planilha amassada. Parecia outra vida, outra Marina. Um dia, Ricardo a chamou para uma conversa em seu escritório. Ela foi sem saber o que esperar. Quando entrou, encontrou não apenas o diretor, mas também Helena e Júlia. Marina, sente-se, disse Ricardo com um sorriso. Tenho uma proposta para você. Marina se sentou, curiosa. Como você sabe, a Júlia vai se aposentar no fim do ano, depois de 35 anos de serviço. Ricardo olhou para a supervisora de auditoria com afeição. Ela construiu um legado incrível aqui. E quando pensamos em quem poderia dar continuidade a esse legado, seu nome foi o primeiro que veio à nossa cabeça. Marina piscou confusa. Meu nome para quê? Helena se pronunciou. Estamos te oferecendo a posição de diretora de auditoria e qualidade. Seria uma promoção significativa, com responsabilidades muito maiores. Mas acreditamos que você está pronta. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Diretora? Ela? A assistente administrativa que 5 anos atrás era invisível? Ela gaguejou. Eu não sei o que dizer. É uma honra imensa, mas será que estou realmente qualificada? Quero dizer, não tenho MBA, não estudei em universidades renomadas. Júlia sorriu, aquele sorriso raro que poucas pessoas já haviam visto. Marina, nos últimos 5 anos, você transformou a forma como esta empresa lida com dados. Suas propostas salvaram milhões, sem erros evitados. Você treinou dezenas de funcionários. Você ganhou o respeito de pessoas que inicialmente duvidavam de você. Isso vale mais do que qualquer diploma. Marina sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Posso pensar? Claro, respondeu Ricardo. Mas espero uma resposta positiva. Você merece isso, Marina. Não por causa do que Sofia fez 5 anos atrás, mas por causa do que você fez desde então. Naquela noite, Marina conversou com Sofia, que agora tinha idade suficiente para entender um pouco mais da complexidade do mundo adulto. Mãe, você tem que aceitar, disse Sofia com a sabedoria simples das crianças. Você trabalhou tanto para isso. Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar? Sofia pegou a mão da mãe. Mãe, você me ensinou que errar faz parte. Lembra quando eu errei aquela conta de multiplicação na prova e fiquei muito triste? Você disse que o importante era aprender com o erro e tentar de novo. Marina sorriu através das lágrimas. É verdade, eu disse isso mesmo. Então você pode fazer isso também. E se você errar, você aprende e tenta de novo. A simplicidade daquelas palavras vindas da menina que 5 anos atrás havia mudado tudo. Tocou Marina profundamente. Ela aceitou a posição. Mas enquanto a vida de Marina seguia em ascensão, dentro da Tavares Indústrias, nem tudo eram flores. Augusto,
que havia permanecido relativamente quieto por anos, começou a mostrar sinais de insatisfação novamente. Agora mais velho, com quase 70 anos, ele parecia mais amargo, mais rancoroso. Em uma reunião do conselho, ele questionou a promoção de Marina. Não estou dizendo que ela não é competente, mas promover alguém que chegou onde chegou por causa de uma situação tão, digamos, peculiar, pode criar um precedente ruim. Ricardo o encarou com firmeza. Augusto, com todo respeito, Marina chegou onde chegou por causa de 5 anos de trabalho excepcional. A situação que você chama de peculiar foi apenas o início. O resto foi mérito puro. Helena apoiou. Concordo completamente com Ricardo, e acho que essa discussão já se estendeu demais. Todos a favor da promoção. A votação foi esmagadora. Apenas Augusto votou contra, junto com um aliado mais jovem que costumava segui-lo. Depois da reunião, Helena abordou Ricardo no corredor. Ele nunca vai desistir, não é? Não, concordou Ricardo. Augusto é daqueles que nunca aceitam não estar no controle. Mas eu aprendi que não posso deixar, que isso me consuma. Tomo as decisões certas, presto contas e sigo em frente. É uma sabedoria que você não tinha 5 anos atrás. 5 anos atrás eu estava afogando. Agora eu sei nadar. Os anos continuaram passando. Sofia cresceu. Transformou-se em uma adolescente inteligente e centrada. Aos 15 anos, ela já sabia que queria seguir carreira em matemática aplicada. Participava de Olimpíadas, ganhava prêmios, mas permanecia humilde e gentil. Marina, agora diretora estabelecida, era respeitada não apenas na Tavares Indústrias, mas no setor inteiro. Ela dava palestras em conferências, era citada em artigos sobre qualidade de dados, mentoreava jovens, profissionais. E a Tavares Indústrias continuava crescendo. Não sem desafios, não sem crises ocasionais, mas com uma solidez que não tinha antes. A cultura havia mudado. Agora era uma empresa que valorizava transparência, que encorajava questionamentos, que via erros não como falhas fatais, mas como oportunidades de aprendizado. Ricardo, chegando aos 60 anos, começou a pensar em sucessão. Ele não queria cometer o erro de seu pai, que havia adiado demais passar o bastão. Começou a preparar uma nova geração de líderes, incluindo seu sobrinho André, um jovem engenheiro de 32 anos que mostrava grande potencial. Augusto, por outro lado, começou a demonstrar sinais de cansaço. As reuniões do conselho ficavam cada vez mais difíceis para ele. Sua audição estava falhando, sua memória já não era tão aguçada. Em uma reunião particularmente tensa, ele finalmente anunciou sua aposentadoria do conselho. Foi uma saída digna, sem drama. Ele recebeu uma homenagem merecida por seus anos de serviço, um relógio de ouro, palavras gentis. Mas quando saiu daquela sala pela última vez, Ricardo não conseguiu evitar uma sensação mista de alívio e melancolia. Augusto havia sido seu adversário por tanto tempo, mas também havia sido, de certa forma, um desafio que o mantivera alerta, que o forçara a ser melhor. Sofia completou 18 anos e entrou na universidade. Escolheu matemática aplicada na Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas do país. Marina chorou no dia em que a acompanhou para o primeiro dia de aula, lembrando da menina pequena de vestido rosa que entrara naquela sala de reunião 13 anos atrás. No terceiro ano da faculdade, Sofia fez um estágio na área de análise de dados de uma empresa de tecnologia. Foi brilhante, como sempre, mas sentiu que faltava algo. A análise pura não a satisfazia completamente. Ela queria algo com mais impacto humano, mais conexão com histórias reais. Foi então que Ricardo, já com 63 anos e planejando sua aposentadoria em breve, fez um convite inesperado. Ele pediu uma reunião com Marina e Sofia. As duas compareceram, curiosas. Sofia, começou Ricardo, eu acompanhei sua trajetória todos esses anos. Vi você crescer, estudar, se tornar essa jovem brilhante que é hoje. E gostaria de fazer uma proposta. Quando você se formar, gostaria que considerasse trabalhar aqui, na Tavares Indústrias. Não por nostalgia, não por gratidão, mas porque acredito que você tem exatamente o tipo de mentalidade que precisamos para a próxima geração. Sofia ficou surpresa.
Ela havia pensado em muitas carreiras possíveis, mas voltar à empresa onde, ainda criança, havia inadvertidamente salvado milhares de empregos não estava necessariamente em seus planos imediatos. Posso pensar, Sr. Ricardo? Claro, mas quero que saiba que a porta está aberta. Sofia se formou com honras, defendendo uma tese sobre aplicação de análise estatística em previsão de riscos corporativos. Sua pesquisa foi elogiada, publicada, citada. Ela recebeu ofertas de empresas em São Paulo, no Rio, até mesmo no exterior. Mas quando se sentou para decidir, lembrou das histórias que sua mãe contava. Lembrou daquele dia, que ela mesma mal se lembrava direito, quando tudo mudara. Lembrou de como a empresa acolhera sua mãe, dera oportunidades, transformara vidas, e aceitou a oferta de Ricardo. Sofia Alves, agora com 22 anos, formada em matemática aplicada, começou sua carreira profissional na mesma empresa onde, 17 anos atrás, ainda criança, havia encontrado um erro que salvara tudo. Seu primeiro dia foi emocionante. Marina a acompanhou, lágrimas nos olhos, orgulho transbordando. Ricardo, já em seus últimos meses antes da aposentadoria planejada, fez questão de apresentá-la pessoalmente a toda a equipe de liderança. Esta é Sofia Alves, disse ele com um sorriso. Muitos de vocês conhecem sua história, mas quero que a conheçam não por aquela história, mas pela profissional excepcional que ela é. Sofia foi designada para a área de análise estratégica, trabalhando diretamente com previsões de mercado e avaliação de riscos. Ela era jovem, mas brilhante. Tinha a capacidade de ver padrões onde outros viam apenas números. Tinha a coragem de questionar suposições estabelecidas. Tinha, no fundo, aquela mesma essência que aos 5 anos a fizera apontar um erro que todos haviam ignorado. Dentro de 2 anos, ela já estava propondo inovações significativas. Implementou algoritmos de verificação automatizada que detectavam anomalias em tempo real. Criou dashboards interativos que permitiam visualização intuitiva de dados complexos. Treinou equipes inteiras sobre pensamento crítico analítico. E uma noite, trabalhando até tarde em um relatório importante, Sofia parou e olhou pela janela do 23º andar. A mesma vista que Ricardo vira tantas vezes ao longo dos anos. A mesma vastidão de São Paulo se estendendo até onde os olhos alcançavam. Ela pensou em sua mãe, que agora era diretora respeitada, mentora de dezenas de profissionais, com uma carreira sólida construída passo a passo. Pensou em Ricardo, que se aposentara com dignidade, passando o bastão para André com confiança e orgulho. Pensou em todas as pessoas cujos empregos foram salvos naquele dia longínquo, pessoas que continuaram alimentando suas famílias, educando seus filhos, vivendo suas vidas. E pensou em si mesma, na criança de 5 anos que entrara naquela sala sem saber a magnitude do que estava fazendo. Sem entender que um simples ato de honestidade, uma simples observação sobre um número errado, poderia mudar tantos destinos. Agora adulta, ela entendia. Entendia que grandes mudanças muitas vezes começam pequenas. Que coragem não precisa ser grandiosa, apenas genuína. Que a verdade, mesmo quando simples, tem poder imenso quando alguém tem coragem de dizê-la. Anos se passaram ainda. Sofia subiu na empresa não por favoritismo nostálgico, mas por mérito puro. Marina, chegando aos 50 e poucos anos, começou a pensar em aposentadoria também, mas não antes de ter formado uma geração inteira de profissionais que carregavam seus ensinamentos. A Tavares Indústrias, sob nova liderança, continuou prosperando. André, o sobrinho de Ricardo, provara ser um líder competente e visionário. A empresa expandira para novos mercados, abraçara novas tecnologias, mas nunca esquecera as lições aprendidas naquele dia fatídico. Uma placa foi instalada no hall de entrada da sede, uma singela homenagem. Ela dizia apenas: em memória do erro que nos ensinou a ouvir, da criança que nos ensinou a questionar e da cultura que construímos juntos. Não mencionava nomes, não contava a história completa, mas para aqueles que sabiam, para aqueles que estiveram lá ou ouviram falar, era um lembrete constante, um lembrete de que nenhum sistema é perfeito, de que erros acontecem,
mas que o que define uma organização não são os erros que comete, mas como responde a eles. Sofia, já aos 35 anos e diretora de estratégia corporativa, vez ou outra era abordada por funcionários mais jovens curiosos sobre a história. Ela sempre contava com humildade, enfatizando não o ato heróico de uma criança, mas a lição coletiva que todos aprenderam. Não fui eu quem salvou a empresa, ela dizia sempre. Foram as pessoas que tiveram humildade de ouvir. Foram os líderes que tiveram coragem de reconhecer falhas. Foram os funcionários que abraçaram uma cultura de transparência. Eu apenas disse o óbvio. Eles fizeram o difícil. Marina, aposentada aos 60 anos após uma carreira extraordinária, olhava para trás com gratidão e orgulho. Ela, que começara como assistente administrativa invisível, terminara como mentora respeitada de uma geração inteira de profissionais. Não por sorte, não por coincidência, mas por trabalho árduo sustentado ao longo de décadas. E Sofia, agora uma líder estabelecida, carregava consigo não apenas o legado daquele dia distante, mas também o entendimento profundo de que grandes mudanças raramente acontecem de forma grandiosa. Acontecem quando alguém, em um momento crítico, escolhe a coragem sobre o conforto, escolhe a verdade sobre o silêncio, escolhe falar quando seria mais fácil calar. A história da menina de vestido rosa que salvara uma empresa tornou-se lenda dentro da Tavares Indústrias. Era contada em treinamentos, citada em discursos, lembrada em momentos de crise como inspiração. Mas para aqueles que a viveram, para Marina, para Ricardo, para Sofia, era mais do que lenda. Era um lembrete de que cada pessoa, não importa quão pequena ou invisível pareça, tem poder, tem voz, tem a capacidade de mudar destinos. Tudo o que precisa é coragem para usá-la. E décadas depois daquele dia fatídico, quando tudo quase desmoronara, a Tavares Indústrias permanecia de pé, mais forte, mais sábia, mais humana. Um testemunho vivo de que até mesmo os erros mais devastadores podem se tornar os alicerces das maiores transformações. Desde que alguém, mesmo pequeno, tenha coragem de apontar o óbvio que todos ignoram. E, principalmente, desde que alguém, mesmo poderoso, tenha humildade de ouvir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, transformação e superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa narrativa. Foi a inocência de Sofia? A força de Marina? A redenção de Ricardo? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, a verdade e a coragem podem transformar destinos. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre a vida. Até lá, e lembre-se, às vezes, o maior heroísmo está nas atitudes mais simples, quando temos coragem de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando.